A formação de egrégora é uma coisa ao mesmo tempo muito simples e muito técnica. Simples porque, em princípio, basta que duas pessoas se encontrem para jogar pôquer, qualquer coisa que você queira, e pronto, já se formou ali uma egrégora. Tem duas pessoas, já tem uma egrégora. Há pouco tempo, conversando com um amigo, eu estava sugerindo que ele não fizesse reuniões. Porque ao fazer reuniões, se ele é um chefe, se ele é um diretor, se ele é um comandante, enfim, se ele está numa posição de comando, ele está do lado de cá e do outro lado estão todos os comandados. E ao fazer uma reunião, automaticamente seria uma pessoa, um indivíduo, e do outro lado uma egrégora. Ainda que essa egrégora fosse formada por dois indivíduos. Quando nós juntamos a força de duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, aquilo ganha um poder que dificilmente nós podemos avaliar. E conta-se que, certa vez, um comandante percebeu que um dos seus generais estava querendo fazer as coisas do jeito dele. Nós aqui sempre sempre perguntamos aos instrutores e aos diretores de escolas: você quer fazer as coisas do nosso jeito ou do seu jeito? E esse general estava querendo fazer as coisas do jeito dele. Isto começa a se tornar inconveniente porque no momento em que alguém está dentro de uma comunidade, ou cultural, ou militar, ou qualquer uma, não importa, e começa a fazer as coisas diferente, fazer as coisas do seu jeito, isto primeiro é uma demonstração de egocentrismo que pode pôr a perder a unidade do conjunto. Porque se este se dá o direito a fazer do seu jeito, o outro diz eu também posso, aí vai fazer do seu jeito e cada um vai fazer do seu jeito. Pronto, não temos mais um sistema. E aí, no caso desse comandante militar, ele percebeu que aquele general poderia até mesmo vir a se tornar um dissidente armado, um dissidente que dispunha de milhares de soldados. Aquilo podia ser muito perigoso. E então ele disse: fulano, você é homem, você é forte, então arranque um fio da cauda do meu cavalo. E o cara foi lá e tchum! Fácil. Agora arranque todos os fios. Toma aqui a cauda, arranque todos os fios. E, obviamente, ele não conseguiu. E entendeu que a união faz a força. Essa história é contada por uma outra tradição, que é a tradição chinesa, em que a história parece a mesma, só que ele manda que quebre uma flecha. E o cara pega uma flecha e creu, moleza. E aí o cara agarra um feixe de flechas e diz, agora quebre. E um feixe ele não quebrava. E isto é um grande exemplo de egrégora, porque na hora em que nós unimos 10 pessoas, nós não temos a energia de 10 somadas, mas nós temos uma coisa além disso. É como se essa energia fosse multiplicada e não somada, porque entre elas existe uma coisa chamada egrégora. Quer dizer, não é só a minha energia mais a sua, é a minha, a sua e a energia que nos une. Torna a coisa extremamente mais poderosa. Os grandes movimentos começaram com poucas pessoas, eram egrégoras de muito pouca gente. Eu conheço uma egrégora que já tem mais de 2000 anos e começou com 12 pessoas. E aquilo vai se multiplicando. Quando nós nos integramos a uma egrégora, ou pretendermos nos integrar a uma egrégora, eu sempre advirto sobre a necessidade de sentir o cheiro dela. A gente sempre diz, isto não está me cheirando bem. Ou vice-versa, né? Então, nós temos esse chakra aqui, da pontinha do nariz, e quando nós entramos num lugar, nós temos que ativá-lo através da respiração.
Então, é como se você realmente quisesse sentir o cheiro. Você entra, por exemplo, vai escolher a escola das crianças, foi convidado para trabalhar numa empresa, quer entrar para um clube qualquer, você entra no lugar e faz como se estivesse mesmo procurando cheirar. Isso ativa essa sensibilidade e você começa a perceber, obviamente não com cheiro mesmo, né, de perfume ou outros olores, mas você começa a ter uma sensação de que gostou daquele lugar ou não gostou daquele lugar. Então, se não gostou, não vai trabalhar ali. Ah, mas é que o salário é bom. Está se vendendo, né? Vendendo a sua saúde, vendendo a sua felicidade por 30 dinheiros. Então não vale a pena. Vocês assistiram um filme chamado A Firma? Com quem era? Tom Cruise. E o cara entra numa firma muito promissora e lá dentro ele descobre que era uma empresa mafiosa da qual nenhum advogado saía vivo. Valia a pena dar uma cheiradinha no ambiente antes de entrar. Imagine você entrar numa sociedade filantrópica e descobrir depois que era uma seita. Ninguém diz, olha, aqui é uma seita, hein? É preciso que você tenha bom senso, né? Que dê uma bela cheirada no ambiente. Obrigado, querida. Há egrégoras de clubes, de empresas, de famílias, de religiões. Há egrégoras que são destrutivas. Então você tem que saber onde está pisando. Uma egrégora, por exemplo, que instigue você à insatisfação ou à enfermidade, que estimule, encoraje você a ficar doente, porque olha, se você ficar doente, você vai para o seguro da empresa, aí você não precisa trabalhar, você fica em casa. Eita, essa egrégora aí desse pessoal não está boa, porque você vai acabar ficando doente mesmo. É conveniente ficar doente. Mas se você eventualmente pode entrar numa outra egrégora, um outro grupo qualquer, ou de empresa, ou de clube de futebol, ou de partido político, não interessa o quê, numa outra egrégora cuja química seja a de que você tem que curtir a sua saúde, tem que ser saudável, tem que ter vitalidade. Você já notou que mesmo em clubes em que tenham práticas de yoga ou outras instituições, há um hábito dos alunos, geralmente das alunas, geralmente senhoras, que se reúnem para competir sobre quem tem as piores doenças e quem sente mais dor e quem é que tem mais depressão. Ai, eu estou tão deprimida. Ah, minha filha, você não viu nada. A minha depressão é muito maior que a sua. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui nas cadeiras. É, mas olha, a minha dor você precisa ver. Né? Então, esse ambiente, pelo amor de Deus, não é um ambiente saudável. É um ambiente em que as pessoas têm prazer de exibir mazelas. E uma incentiva a outra nessa competição para ver quem é mais doente, quem sofre mais. A questão é essa insatisfação doentia que fica sendo macerada, fermentada. Então, quando você identificar uma coisa dessas, qualquer coisa, das boas ou das ruins, é preciso você saber isso é fruto de uma egrégora. Se você separar cada indivíduo, é bem provável que nenhum desses indivíduos tenha aquele defeito. Mas juntam-se e aí começa a coisa a fermentar, a cheirar mal. Quando você perceber que a egrégora vale a pena, entra. Quando achar que a egrégora não vale a pena,
em vez de ficar sofrendo, se violentando, não, mas eu tenho que ficar porque me disseram que esse lugar é bom, ou eu tenho que ficar porque os benefícios, eu odeio a ideia dos benefícios, né? Lei de Gerson, todo mundo querendo levar uma vantagem. Não tem que pensar em benefícios, porque muitas vezes, para manipular as pessoas, apelam-se, acenam-se com benefícios. Então, não está gostando do ambiente, não está gostando das pessoas, pelo amor de Deus, levante-se e vá embora. Né? Porque senão, imagine se entra num curso de línguas, mas não gostou dos professores, não gostou dos alunos, não gostou da didática, não gostou das instalações, não gostou do preço. Até o livro de inglês que lhe deram, você também não gostou porque está mal feito. O que você está fazendo ainda ali? Ah, mas eu tenho que aprender inglês. Vai aprender em outro lugar. Ah, mas pelo mesmo preço eu não consigo. Consegue. Aí o que acontece? Se a pessoa fica se obrigando a ficar ali, não está gostando, e continua, não está gostando, e aquela raiva vai sendo construída ali dentro. Chega uma hora que essa pessoa sai escoiciando, xingando, agredindo todo mundo, e sai inimiga dos professores, inimiga da marca, inimiga do diretor. Podia fazer coisas melhores da vida, né? Você imagine como seria doentio se essa pessoa saísse de um curso de inglês com uma revolta, um ranço, um ressentimento tão neurótico que ela fosse para a internet sistematicamente para insultar, ameaçar, difamar uma escola de inglês. Ou de inglês, podia ser de informática, podia ser de qualquer outra coisa. É sinal de desequilíbrio mental. Não precisava disso, bastava sair. Eu fui fazer um curso de internet uma vez, há alguns anos já, e ocorreu isso comigo. Eu cheguei e não gostei do professor. Eu já não gostei quando ele disse que, em um caso assim, você tinha que ir para a tecla HOME. Eu pensei, será que é o man? Tem alguma tecla M-A-N e ele traduziu para HOME? Né? E aí percebi que era home. Naquele momento eu disse, não vai dar certo. Eu não vou ficar feliz aqui. Terminada a aula, eu me levantei, passei na recepção e disse, eu não vou continuar o curso. Se você puder devolver o meu dinheiro, eu fico feliz. Se não puder devolver, não tem problema. E a pessoa disse, não, o senhor não gostou da aula, não gostou do professor, mas pode vir no outro horário. Eu disse, não, eu realmente não quero. E pronto. Vocês sabem que escola é essa? Não, eu nunca disse. Para que eu vou ficar aqui sujando a imagem de uma escola porque eu não gostei do professor ou da didática? Então, aquilo ficou um caso acabado, pronto, botei uma pedra em cima. E se eles não tivessem devolvido o dinheiro? Dá na mesma, eu não vou ficar mais pobre por causa disso, e nem eles vão ficar mais ricos por causa disso. Azar. Mas daquela egrégora eu me afastei, eu não queria papo, porque inclusive as pessoas que aceitassem aquilo seriam alunos, colegas meus, de um padrão que eu não queria para colegas, não queria para amigos. Eu queria gente mais exigente que aquilo. Então a gente simplesmente se afasta, seja empresa, seja clube, seja escola das crianças, seja curso de inglês, ou escola de yoga, seja lá o que for. Sentiu que a egrégora não está boa, tem que levantar e ir embora. Não pode ficar se violentando. E a egrégora ela é tão mais poderosa quanto mais numerosa, quanto maior o número dos seus componentes. E ela é mais consistente, mais indestrutível, quanto maior for o tempo de existência dessa egrégora. Então são dois fatores que conferem força à egrégora.
um fator que lhe dá poder, poder de realização, poder fazer, e o outro é alguém tentar destruir e não conseguir, porque egrégoras mais antigas são mais indestrutíveis. Você vê, por exemplo, o caso de grandes religiões. Pense em uma grande religião, qualquer uma, não precisa dizer qual. Pense numa. Como é que nós destruiríamos essa egrégora? É praticamente impossível. Não, mas se usar bomba atômica, não adianta. Você joga uma bomba atômica, junta ali todo mundo naqueles países e joga a bomba atômica naqueles. Acabou? Não acaba. Não acaba. É praticamente impossível. Grandes egrégoras, praticamente, só acabam se a humanidade acabar. Isso é uma coisa que é cumulativa. As egrégoras vão se multiplicando e elas poderão acabar sozinhas ou elas poderão se perpetuar. Quanto mais tempo elas tiverem, mais fácil que elas se perpetuem indefinidamente. Então não são só as religiões, são quaisquer grupos. Quanto mais antigos, mais difícil de destruir. Nós não ensinamos nenhuma novidade. Nós professamos uma filosofia de 5.000 anos. Isto é bonito, isto é forte, isto é indestrutível. E é isto que nos mantém. Isto que nos faz trabalhar com entusiasmo e crescer inexoravelmente.